Quantos estão prontos para ver milagres aqui? Eu estou numa grande expectativa que nesses próximos 40 dias Deus marcará a nossa história para sempre. Né? Talvez você não entenda por que nós estamos fazendo a quaresma. Quaresma significa apenas 40 dias. Né? E se você for ler a palavra do Pai, você vai perceber que Deus trabalha com tempos, com eras, com estações e com números. Sabe, quando nós olhamos o número 7 na palavra de Deus, sempre aponta para algo que é perfeito, que completou. O 8 para algo que reinicia, e assim por diante, né? Eu fui professor de hermenêutica e isso é algo que a gente precisa ensinar. Nós não estamos presos à numerologia, isso não faz parte da nossa vida como fé, mas a gente precisa entender como Deus funciona. Sabe, 40, todas as vezes que esse número aparece na palavra, significa uma transformação extrema. 40 anos no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias de dilúvio, 40 coisas, 40, e todas as vezes que isso aparece, algo vai mudar, uns 180 graus. Uma mudança absurda. É isso que Deus está fazendo conosco nessa quaresma da fé. Só tem uma semana, e eu já estou vendo tanto testemunho, já estou vendo coisas acontecendo que não aconteciam há 3 anos. Coisas que pessoas dizem, gente, isso não acontecia há 3 anos, só começou a acontecer. Por quê? Porque você decidiu entrar com fé num propósito. Não é uma campanha de fé somente, é um propósito de transformação de vida. Quantos estão ligados comigo aí? Então, hoje a gente entrega o jejum de doce, aleluia, glória a Deus, e vamos entrar amanhã no café. Tem gente que já comprou cápsula de cafeína, né? Olha, gente, não vai enganar Deus não. Engana Deus, fala para o teu irmão, irmão, não engana Deus não. Primeiro que você não consegue, mas poxa, não engana Deus não. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. O jejum muda a gente. Deus faz grandes coisas e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Jó 9:10. Os milagres de Deus não têm fim. Sabe como é a vida com Deus? Quanto mais fome, mais comida. Quanto mais vontade, mais presença. Quanto mais eu quero, mais tem. Amém, gente? É assim que você precisa entender a tua vida com Deus. Você não pode dizer para Deus, Deus chega, tá bom. Não, Deus, manda mais. Manda mais que o prato é fundo. Tinha uma irmã aqui no início da Power, que ela era uma irmã mais do manto. E eu lembro que quando eu pegava pesado, ela falava, o maçareco está pegando. E quando eu falava alguma coisa boa, ela, manda mais que o prato é fundo. Eu falei... Coisa boa, é isso mesmo, manda mais que o prato é fundo. É feio, né? Mas é legal. Não é chique, mas é bacana. Dá pra gente rir e pegar a sabedoria popular que tem nisso. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Deus vai mostrar o poder dele entre a tua família. Você vai ver o que ele vai fazer no final desses 40 dias. E por último, a fé ofende tudo que é paralisia. Você vai sair da inércia. Sabe, eu vim de uma família, par de pai, muito abastada, mas abastada de finanças, mas com uma mente pequena. Eu lembro que quando eu fui tirar a minha cidadania europeia, eu cheguei para o meu pai e ele falou, para que essa bobagem? Para que essa bobagem? Isso é algo que pode resolver o futuro profissional, educacional da minha filha. Que bobagem, né? Não é bobagem, não é bobagem. Bobagem é você achar que as coisas grandes são bobagens. Bobagem, besteira. Sabe, valorize as coisas. Então, quando eu digo para você que nós, eu e Dani, decidimos não comprar uma casa e fomos viajar a 20 e tantos países, isso mostra o que a gente queria no futuro. Eu não queria uma casinha para a gente morar, eu queria um mundo para a gente explorar. Eu queria sentar em algumas mesas e saber o que falar. E ouvir falar assim, eu conheço esse assunto, olha, eu tive lá. Uma vez, estávamos numa conversa e um homem falou assim, olha lá, esse cara, ele parece que anda com um salto Luís XV. Na hora, eu falei, gente, eu estive no Palácio de Versalhes, eu sei quem é o Luís XV. Luís XV era um arrogante, metido. Então ele está dizendo que esse cara está parecendo um metido. Mas se você não for lá, você não aprende. Aprendeu hoje, né? Eu te confesso, ir lá e aprender lá é mais gostoso. E vou dizer, cadê a Brotherhood aí? Eu não sei o que acontece, mas tua mulher fica mais apaixonada por você em Paris. A bispa me pegava para dançar toda hora no Palácio de Versalhes. Toda hora eu virava.
falei, aleluia, vem aqui, gostosa. Ei, deixa pra lá. Deixa eu me recompor aqui, Padre Nath. Eu sou um bispo, eu preciso ter respeito aqui pelo altar. Lucas 9, 12 a 17 diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora essa multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos no lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Deuteronômio 13, 17 diz assim: que não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar, fala multiplicar, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Que Deus nos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus. Tema da ministração de hoje: o milagre da multiplicação. Semana passada foi o milagre da aceitação, quando Cristo aceita aquela mulher e de prostituta ela vira uma missionária. Hoje é o milagre da multiplicação, quando ele usa alguém que não estava na contagem geral, que não fazia parte daqueles valorizados do ambiente, mas a partir dele, Deus fez um milagre poderoso. Talvez você seja o mais improvável da sua família. Olha, eu não sei se você sabe, mas Deus está olhando para você. Os olhos de Deus, eles são atraídos por improváveis. Inclusive, agora em maio ou junho eu lanço meu segundo livro, Revolução dos Improváveis. Ah, de onde você tirou isso? Olha para o lado. Olhou para o outro? Eu tirei de nós. Esse livro foi escrito pensando na gente, porque a gente era a igreja mais improvável para se estabelecer em Belo Horizonte. Mas olha o que Deus está fazendo com a gente. Olha o que Deus fez conosco. E a primeira questão que eu queria que você aprendesse hoje é que o segredo para a multiplicação é a consagração. Vamos dizer isso? O segredo para a multiplicação é a consagração. Multiplicação é um termo matemático. Multiplicar é muito melhor do que adicionar. Multiplicar, ela avança, ela faz com que as coisas se completem mais rápido. E eu queria fazer uma pergunta simples para você. Tudo bem se Deus hoje quiser multiplicar os seus recursos? Mais uma vez. Tudo bem se Deus quiser multiplicar os seus recursos? Aleluia! E quantos gostariam de ter os seus recursos multiplicados? Quantos ficariam felizes se olhar sua conta agora e tiver 100 vezes mais? Aleluia! Imagina! Porque esse é o Deus que a gente está orando, o Deus do 100x, nós falamos isso no dia 31/12, é o que o Pai vai fazer na nossa vida. Mas para haver multiplicação tem que acontecer uma coisa antes. E aí eu quero fazer um parênteses, a propósito, por isso que hoje nós não vamos ofertar no final, ofertamos antes. Porque essa não é uma mensagem sobre finanças, é uma mensagem para você entender como se consagra e como multiplica tudo que está em suas mãos. Amém? Amém? Então foi pensado. Nós vamos fazer antes. Geralmente quando a gente está falando de série de finanças, a gente oferta no final, porque tudo nos leva a ofertar de uma forma intencional. Mas hoje não. Eu queria tirar isso da tua mente, porque nós não vamos falar hoje de finanças. Nós vamos falar sobre multiplicação de tudo. De tudo. Toca o teu irmão e fala assim: você vai multiplicar. E para multiplicar, nós precisamos entender duas coisinhas. A primeira, a gente precisa entender que Deus está muito afim de multiplicar as coisas na nossa vida. Ele disse: vai lá, cresce e multiplica. É um Deus que ama a multiplicação. Sabe, olha o que acontece em Lucas 9. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontrem comida, pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê vocês de comer. Fala assim: dá você comida para eles. E eles disseram: a gente só tem 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali 5.000 homens. Você acha que Jesus alimentou 5.000 homens? Não. O povo hoje faz menos filho do que naquela época. Deviam ter pelo menos ali 20.000 pessoas. O milagre foi muito maior. Não foram 5.000 pessoas alimentadas a partir de 5 pães e 2 peixes. Não, foram mais de 20.000 pessoas alimentadas por uma entrega de um garoto, que não estava sendo computado até esse momento do texto.
Hoje nós precisamos entender que Jesus, ele é mestre em ressignificar o pouco que a gente tem. Talvez você está olhando para essa viagem, né? E não é viagem de turismo, é uma viagem que vai mudar a tua vida, a tua sorte, a tua história, e você está olhando para o pouco que você tem. Como que esse pouco vai virar muito? Eu vou te ensinar hoje. É o que eu vou te ensinar hoje. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que o milagre de Jesus foi muito maior e que ele multiplicou muito mais do que você imagina. Segundo, Lucas 9, 14 e 17. Estavam ali 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os 5 pães e 2 peixes. Fala, 5 pães e 2 peixes. E olhando para o céu, e olhando para o céu, e dando graças, os partiu. Em seguida entregou os discípulos para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mais um ponto. Quando Deus multiplica, sempre sobra. Para eu entender que a minha multiplicação tem a ver com Deus, ela precisa sobrar. Sobrar para perder? Sobrar para derramar em alguém. Depois o pessoal sai, fica tranquilo. Tranquilo. Não estou tranquilo não, vai feder, não vai? Não, deixa aqui, fica tranquilo, vai dar certo. Fica mais preocupado com a viagem de Paris. Olha como ela está te olhando. Eu estou sentindo que tem raios aqui, mirando um no outro. Ele vai pagar você. Eu tenho fé. Eu estou profetizando. Você vai com a gente, Carol. Alguém vai pagar para você. Pode escrever. Ou você vai pagar para alguém. Aí você recebe. Não, eu quero que alguém pague para mim. Não, eu que quero pagar para alguém. Aí você vai entender em que nível você vai estar de riqueza. Quando eu leio esse texto, e quando eu leio o texto na Bíblia sobre milagres, e essa quaresma é milagres, e a gente vai falar sobre Jesus os 7 domingos, eu fico me imaginando no lugar do trem. Então, raciocina comigo. Você está lá, na Power, num domingo pela manhã, e aí você vem, eu vou de manhã, porque hoje eu quero ir no jogo do Galo. Até o neném chorou, fala Galo chorou. Tadinho. Então, chorou mesmo, tadinho. E aí, você vem de manhã, e o bispo começa a pregar às 10, você sabe que vai acabar às 11h45, e dá 11h45 que o bispo ainda está no primeiro ponto, dá meio-dia 45, 1h45, 14h45, 13h, 15h30, quando dá 17 horas, o bispo fala só mais 2 horinhas. Como é que fica o teu coração? Não, você que está aí no meio da multidão, está tranquilo, mas tem uma galera aqui da frente, é o comitê. Esse pessoal da frente, eles já ficam logo, não, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um comitê aqui. Gente, será que o bispo perdeu a noção? Porque, né, as pessoas estão querendo ir embora, tadinho. As pessoas estão com fome, eles aqui estão com fome. Porque é assim que funciona, tem 400 pessoas sentadas, mas são eles aqui da frente que arrumam o tumulto todo. Porque querem ir embora, porque o bispo perdeu a noção, porque o que está acontecendo com o paizão? Ele era tão equilibrado, ele era cheio de protocolos, mas diz a palavra que Jesus foi falando de manhã até o final da tarde. Sabe, Carol, sabe o que significa no hebraico, no grego, né, que é o Novo Testamento, essa palavra ao fim da tarde? Ao fim da tarde. E Jesus ficou o dia inteiro falando, e o comitê dele, os discípulos, gente boa, todo mundo gente boa, já estava como? Vamos fazer o seguinte, ó, junta aqui, chama o Francisco, chama o Leandro, chama o Cris, chama todo mundo, ó, o negócio é o seguinte, o paizão perdeu a noção, vamos escolher alguém para ir lá. Quem vai lá? Manda o Pedro Judá, que é o mais novo. Porque é sempre assim, você sabe que vai dar ruim, você manda o mais mané para tomar a bronca. Porque do comitê, você pega o mais novo para tomar um pau. E o mané, porque não pode deixar de ser mané, porque ele vai falar, não vou, vai, que não vai. Ele sai daquele lugar e vai até o Jesus de Nazaré, e vai até o bispo e fala assim, ô Jesus, sabe o que é? Ei, Jesus, o povo está com fome. Aquela alma piedosa, é o pseudo piedoso, ele tá olhando para o umbigo dele, mas está botando a desculpa no outro.
E ele chega até Jesus, Jesus fala assim, só um minuto, amigão. Aí continua falando, fala, só um minutinho, amigo, o que você quer? Jesus, o povo está com fome. Então, poxa, vá você e dê comida para eles. O mané volta e fala, ó, deu ruim. Ele falou para a gente dar comida para ele. Imagina Pedro já estava nervoso, João, trovão, já estava cuspindo marimbondo, e João, o outro, né? Aleluia. Estava mais calmo, tentando ali cuidar do coração, falar, gente, calma, Jesus deve estar certo, eu estou achando que está certo. Aí o que acontece? Vai outra pessoa falar com ele. Oi, Jesus, tudo bem? Quaresma linda, hein? Palavra maravilhosa. Estamos aqui já 240 horas, Jesus, sabe o que é? Dá para dar uma força aí, papai? Olha, Jesus, o comitê se reuniu. Pensa uma coisa que líder odeia quando o comitê vem falar com ele. Ele já fica com vontade de enganar o comitê para descobrir quem criou o comitê. Então Jesus já está ali, quem criou esse comitê? Eu estou achando que é Pedro. Essas confusões têm a ver com Pedro. Jesus, né? Jesus, fala o termo, Jesus. Mas aí Jesus, o Pedro volta também, tomou-lhe uma navalhada. Jesus fala, galera, ferrou, ele mandou a gente dar de comer para ele, e agora? Aí tinha alguém mais sábio no ambiente que fala o quê? Vamos ver se alguém tem comida. Pessoal, aí tem comida, não sei o quê. E aí, quando pensa que não, quem está vindo? Quem está vindo com a lancheirinha? Ó, com a lancheirinha. Quem? O menininho. Com a lancheirinha dele, da Kipling. Ele era de uma classe social melhor, então tinha uma mochilinha da Kipling. Estava andando com a mochilinha da Kipling. E Pedro, olha o moleque vindo ali com a lancheira. O que tem naquela? Meteu o pé na frente, o moleque cai, o negócio caiu. Pedro já falou, que isso aí, 5 pães? Comeu metade, já tem 4 pães e meio e 2 peixes. Eu acho que essa história não são 5 pães e 2 peixes, são 4 pães e meio e 2 peixes, porque Pedro ia comer. Você não ia dar uma mordida naquele? Ia dar uma mordida. Sim ou não? Antes desse negócio aqui ser tudo fake, cara, as pessoas, 1h30 de celebração, o pessoal vinha tudo aqui comer pão. Era uma coisa horrorosa. Tem uma foto da Julinha com pão assim, ó. Filha da Joyce e do João. Eu falei, gente, tadinha da menina, gente, comendo um pão. Aí Pedro engole aquele pão, dá um gole de água e volta. Galera, temos 4 pães e meio e 2 peixes. Bora fazer o quê? Bora mostrar para Jesus tudo que a gente tem. E vai lá e mostram para Jesus tudo o que eles têm. Gente, não é mais plausível você dispersar uma multidão de 20 mil pessoas do que você achar que com 4 pães e meio e 2 peixes você vai alimentar? Sim ou não? Não é mais, sim ou não, gente? Ou você está com uma fé tão grande aqui que você acha que isso é normal? Não é normal 4 pães e meio mais 2 peixes alimentar a multidão, não. Então é mais fácil fazer o quê? O comitê estava certo. Era melhor mandar o pessoal ir aonde? Lá na tenda do seu Manel, comprar lá um Big Mac, alguma coisa. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Deus ele não está preocupado com o sentido que você pensa das coisas. Ele está pronto para te abençoar a partir do que Ele quer. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Você é cristão? Então, por favor, é do jeito de Cristo. É porque você quer ser cristão e quer fazer do seu jeito. Já reparou que está tudo errado? Não combina. Se eu sou cristão, é do jeito de Cristo. Se eu sou um pequeno Cristo, é do jeito do meu mestre. E aí você me pergunta, ok, o que vai acontecer? Jesus pega os 5 pães, ou 4 e meio, mais os 2 peixes, e faz o que com aquilo? Obrigado por isso que vocês têm. Pai, eu te agradeço pelo que eu tenho. Consagro o que eu tenho. Discípulos, alô galera do comitê, pode pegar o pão e comece a distribuir. Isso é poderoso. É poderoso. Talvez você é uma pessoa que anseia por multiplicação, mas você não agradece por nada que chega em tuas mãos. Antes da gente ter uma multidão de 1000 e tantas pessoas frequentando essa igreja, nós celebrávamos e pulávamos e dançávamos quando tinha 40. Você acha que a gente é feliz agora que tem 1000? Não, a gente é feliz desde os 40. A gente ministra a mesma palavra, a gente adora na mesma intensidade, a gente serve com o mesmo amor. Se não fosse maior.
porque a gente estava naquela força para crescer. Nós éramos gratos pelos 40 e Deus nos multiplica até os 1000. Sabe, quando a tua remuneração chega no seu trabalho, você fica como? Hoje de manhã um irmão me procurou e falou assim: bispo, lá na minha empresa tem gente que quando chega a remuneração, chega o salário, ele começa a empolar. É verdade, ele veio contar para mim aqui. Essa mensagem me libertou. Amanhã eu vou pregar essa mensagem na minha empresa. Aleluia, faça isso. Jesus é um modelo da nossa vida. Jesus modelou a nossa história toda. Então, dá para copiar ele, Romulo? Alô, você que está no último banco aí, dá para copiar ele. Ou você vai pela sua conta até quando? O modelo era: o pouco que você tem nas minhas mãos, quando eu agradeço e consagro, você vai ver o que você pode fazer com esse pouco. Nós tínhamos em 2018 uns 117, eram 117 membros. Porque quando mostra, né, quando a Globo filma, aparece 117 ou 137 membros. Com 130 membros, nós impactamos 5,5 milhões de pessoas com uma ação, com balões pelo bairro. É só você honrar o que você tem. Ah não, quando eu crescer, quando eu tiver, quando eu conquistar. Meu amigo, é quando eu sou fiel no pouco que no muito que Ele me coloca. Não é quando eu estou no muito que eu sou fiel que Ele aumenta, é quando eu estou no pouco e amo, e agradeço, e celebro, e consagro o que eu tenho, é que Ele fala: é fiel, pode ser colocado no muito. Ele multiplica aquilo que foi levado primeiro em adoração até a Ele. Você acha que Jesus não poderia fazer assim? E começar a cair pão? Gente, claro que podia, claro que podia. Se o Manacau lá atrás, ele viu: pai, joga aquele trem de novo aqui. Não, ele queria modelar para nós o que temos que fazer quando chegamos numa encruzilhada, quando chegamos numa sinuca de bico. O que temos que fazer? Levantar as mãos e agradecer pelo que já está conosco. Agradeça ao Pai pela tua casa, pela tua família. É pequena, são poucos filhos. E daí? Agradeça pelo que você tem. Isso aqui só é desse tamanho e a gente está indo para um lugar novo. Quase que a gente pega um lugar novo essa semana. 10.000 metros quadrados. Só não fechamos porque a rua para chegar era muito ruim, mas era maravilhoso. Era uma colina aqui no Caiçara, perto onde você morava, Thalita. Falamos: é aqui. Só que não dá para chegar direito. Eu falei: não, Deus vai dar um outro lugar. Quase a gente sair para um lugar 20 vezes maior. Por quê? Porque a gente honrou o pequeno, a gente honrou o pouco, a gente celebrou e adorou com aquilo que a gente tinha. Há uma unção de riquezas sobre a Power. As pessoas chegam na Power, elas começam a prosperar, elas começam a andar com a gente, elas começam a enriquecer. Por quê? Porque elas aprendem a entregar. Está entendendo por que a gente não vai ofertar no final? Que você vai ficar emocionado demais. Teve gente que me parou hoje, lá no lounge, e falou assim: se você falasse a gente vai ofertar de novo, eu ofertava de novo. Eu falei: justamente por isso que eu não falei. Para você aprender a ofertar certo na hora certa. Não ficar mais ofertando por emoção. Seja racional. Como que é a minha razão em Deus? O que eu tenho, entrego nas mãos dele e ele vai multiplicar. Ele multiplica o que eu levo para ele primeiro em adoração. Ele vai multiplicar depois de eu ter consagrado. O que você recebe, você entrega a parte dele, você entrega para ele. O que você faz, a quem você entrega primeiro, essa pessoa é o teu Deus. O milagre não aconteceu nas mãos do mestre. O milagre acontece nas mãos dos discípulos. E é tão importante isso, porque a gente pega os pães e peixes, entrega na mão de Jesus, e agora Jesus vai fazer, não é? Obrigado, Pai, amém. Amigo, distribui lá comitê. O comitê vai. E o pão não acaba, e o pão não acaba. Gente, o pão não acaba. Gente, você acha que isso só aconteceu lá? Teve um Réveillon de 2019 na Power. Quem lembra? Teve um Réveillon de 2019 na Power. Eu não sei se o povo estava com muita fome, né? Ou tinha pouca comida, mas a fila subiu a rua, que foi até a esquina. Então imagina o pessoal da rua lá, crente, só sabe comer. O pessoal com prato na mão.
Mas foi uma coisa feia. Eu sei que eu estava por aqui, porque lá no Réveillon, eu chego lá 2 horas depois. Aí a bispa veio, Carlos, te falar uma coisa, não vai ter comida. Eu falei, Dani, ora. Lembra que Deus multiplicou o pão. Ah, Dani, eu vou orar, mas primeiro eu vou chamar a Carla para inverter o buffet. Bota a salada primeiro, vai enchendo o bucho do povo com salada, bota água, bota castanha, bota farofa e depois, aleluia. Se botar carne, o pessoal pega 3 carnes. Aí tá bom, aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a bispa orou junto com a Carla. No final, sobrou comida. Sobrou, tu lembra disso, Carla? Sobrou, pastor, uma vez, sobrou. Gente, sabe por que sobrou? Porque antes a gente consagrou. O que eu consagro está pronto para multiplicar. Fala comigo assim, um milagre vai acontecer nas minhas mãos. É com o que você entregar que você vai para essa viagem. É com o que você entregar que vai chegar à sua casa. É com o que você vai entregar que você vai conquistar a independência financeira. É com o que você vai entregar que aquele aplicativo que Deus está liberando no céu para você vai sair. É com o que você entregar e consagrar. É o que Deus vai preparar. A maior multiplicação da tua história. Aleluia! Aleluia! Nós aplicamos fé nessa palavra. Isso não é uma historinha, isso é uma verdade sobre nós. Então, 3 princípios para multiplicar. Para multiplicar, primeiro ponto, anota aí. Para multiplicar, algo precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou os discípulos para que os servissem ao povo. Por que será que Deus nos dá os nossos recursos e fala, amigo, só devolve o que é meu? Jesus, Ele está te ensinando a consagrar. Ele está te ensinando. Gente, quando você dizima, você não é bonzão não, você é só obediente. É só isso. Olha, eu dizimo, grandes coisas. Você não fez nada de além. É igual quando o menino entra no ônibus e fala assim, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui trabalhando. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Você roubar e não matar é obrigação tua, rapaz. Faça-me o favor. Não vem com esse lero-lerinho, não. Você precisa ser honesto. Então, não é vantagem alguma. Está trabalhando, que bom, parabéns. Também não é muita vantagem, não. Porque também é outra obrigação. Do mundo ocidental, é outra obrigação trabalhar. Então, meu amigo, tu não fez nada demais. Você fez o que você tem que fazer. Então, quando eu pego, aquilo que Deus me deu, quantos aqui entendem que o que você recebe vem de Deus? Então, só para quem falou amém. A gente entende que o que vem para mim, tudo vem de Deus. Então, devolver a parte dele não tem peso. Porque já é dele, ele que me deu. Então, ele me força a consagrar. Aleluia, aleluia. Pô, Deus é tão sinistro, é tão especial, que ele já fala assim, filho, devolve aqui que eu já vou consagrar esse trem aí. E ser bom mordomo não é apenas dizimar, ser bom mordomo é cuidar bem dos 90. Porque você fica tão preocupado em não entregar o dízimo, e aí você faz um montão de besteira com os 90 que sobram. Deveria cuidar bem daquilo que é a sua responsabilidade. Aqueles homens pegaram tudo que eles tinham. Aquele garoto entregou tudo que ele tinha. Quebrou a lancheira, tadinho. Da Kipling. Eu estou falando isso porque a Mel queria a mochila da Kipling, o negócio da Kipling. Eu falei, vai tomar banho, mas vou te dar. A avó foi lá e deu. Vó é vó, é vó. Não, foi a outra avó, tá todo mundo olhando para Malvin, não, é a avó do Rio. E deu. Eu falei, como que você vai dar isso, mãe? Para minha... Carlos Augusto, minha única neta. Eu falei, tá bom. Minha mãe me chama de Carlos Augusto. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães para o povo antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam multiplicado. Eu sou uma pessoa de boa fé. Eu vou pegar o que Deus mandou devolver e vou dar para os pobres. Você não é de boa fé, não. Você é desobediente. Você está querendo viver um cristianismo do teu jeito. Por isso tua vida não anda. Por isso está sempre amarrado, está sempre pedido, está sempre problema. Não parou para pensar, não? Ou você vai continuar achando que isso é mentira? Até quando, meu amigo? Olha para o teu irmão e fala assim, até quando, cara pálida? Eu acho que eu vou para o ponto 2. Aleluia, né? Vou para o ponto 2. A pessoa não está nem conseguindo respirar, mas vai para o ponto 2 aí, pastor. Acaba lá, ao final da noite, né? Sabe o que significa ao final da noite?
Vocês são tão inteligentes, eu fico impressionado com a sabedoria dessa igreja. Ponto 2. Para multiplicar, algo precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Eu consagro, Deus abençoa e multiplica. Não, você tem que distribuir. Aí você pode dar para os pobres, aí você pode dar para sua mãe, aí você pode dar para quem você quiser. Aí você vê que você dá e sobra. Dá e sobra. Eu já mudei de 5 casas na minha vida. Todas as vezes que a gente muda de casa, a gente dava pelo menos 80% dos nossos móveis. Sempre chegam móveis novos. Sempre é uma casa nova. Sempre é uma atmosfera nova. Nada falta para aquele que é generoso. Quando nós vamos juntando os recursos lá em casa, a gente já começa a pensar para quem que a gente vai dar as coisas. E como a gente visitou 200 casas em 5 anos de igreja, a gente sabe o que falta em muitas casas. Não, então essa mesa vai para essa pessoa. Então essa persiana vai para essa pessoa. Então essa air fryer, até air fryer. Do air fryer é bênção demais, hein? Doa para mim uma preta, uma black top. Não, já tem, obrigado. Então, para ser abençoado, eu preciso entregar a Cristo. Ele agradece pelo que chegou nas mãos dele e ele manda eu compartilhar. Deixa eu abrir uma confidência. Você sabe que a Power, ela nasce de um problema e ela começa no mais que negativo. Você sabe que em menos de 6 meses, com as 40 pessoas que nós tínhamos, as finanças entram no eixo e nunca mais faltou nada na nossa comunidade? Sabe o que é nada? Nada! Sabe que sempre sobra. Todas as vezes que fizemos os maiores desafios financeiros nesse altar, o caixa da igreja estava cheio. Por que isso? Porque não é uma estratégia para encher o caixa. Não, é uma estratégia para expandir a tua fé. Então, quando você olha para isso tudo e pergunta, por que sempre sobra? Você sabia que você já construiu uma escola no Camboja? Tirando meninas prostitutas da rua? Você sabia que 1% que a gente arrecada, a gente já doou para a Sociedade Bíblica do Brasil pela causa da Bíblia no mundo? Está entendendo por que sobra? Porque depois de consagrar, a gente distribui. Você sabia que na pandemia, quando 12 igrejas no bairro fecharam, a gente montou uma rede, hoje são 24 igrejas que são apoiadas a partir de você? Mas é apoiada como? Até com finanças. Pagando o salário de pastores. Sabe por quê? Porque ao generoso mais se acrescenta. Porque para ser multiplicado, antes precisa ser distribuído. Porque para ser multiplicado, antes precisa ser consagrado. E para terminar essa mensagem maravilhosa, Padre Nath, o senhor não ouviu isso não? Você ouviu, Padre? Me desculpa, Padre Nath. Nós irmãos católicos somos mais educados na missa. O evangélico é terrível. A baixaria. E eu acho que a gente é chique. Lê de engano, bispão. Você é da baixa da égua. Não, vamos levantar essa realeza aí, hein? Terceiro e último ponto. Aproveitar para o worship, já pode subir. Deus não multiplica a partir da sua necessidade. Deus multiplica a partir da sua semente. Gente, com todo carinho, Deus ele não vai multiplicar os teus dons ou recursos porque tem dó de você. Ele vai multiplicar porque Ele é fiel a Ele, à palavra dEle
e a nós. Então, saia da dó, saia do dó, saia da autocomiseração e comece a entrar naquela história do menino. É tudo que eu tenho. É pouco, mas é tudo que eu tenho. Se o pouco que eu tenho é tudo que eu tenho, e isso vai ser colocado nas mãos de Jesus, esse pouco que eu tinha se tornará muito em breve. Não é do que sobra. A história da Tiara. A Tiara converteu na Power. A Tiara foi batizada por nós. A Tiara não era crente igual eu desde criança, igual a Bispo, igual o Cris. Não. Uma menina que não conhecia Cristo. Olha o que ela fez. Ela entregou tudo. Aí alguém acha ela no LinkedIn. Ela vai trabalhar na Vale para ganhar o dobro. Gente, ela é gerente. Essa menina está num cargo altíssimo. Ela não foi contratada para ser assistente, não. Problema nenhum ser assistente. Eu só estou dizendo, olha o que aconteceu com ela. Ela acreditou. Sabe qual é a parte da Bíblia que vai acontecer na sua vida? Aquela que você crê. E eu quero terminar essa mensagem no ponto 3 dizendo o seguinte: para multiplicar, algo precisa ser testificado com satisfação e abundância. Você vai saber que foi Deus quem multiplicou quando, versículo 17, todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Se coloque de pé, porque hoje há uma unção de provisão sobre nós. Hoje foi o dia mais especial para a gente lançar a imersão. Foi o dia mais especial para a gente cantar essa música que nós vamos cantar agora. Foi o dia mais especial para você vir nessa casa, porque Deus hoje expandiu a tua mente. Hoje Ele mexeu no teu bolso, mexeu no teu coração. E o melhor de tudo, você não vai ter que fazer nada agora, só ir para sua casa e refletir naquilo que foi pregado hoje. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Testemunhe os feitos. Levante suas mãos, se renda, se renda. Testemunhe dos feitos do Senhor sobre a sua vida. Testemunhe dos 12 cestos cheios sobre a sua vida. Abundância e satisfação não significa desperdício. O luxo ostenta, mas a realeza celebra. Você vai ter para celebrar o teu Deus. Você vai ter o melhor, você vai conquistar o máximo que você pode, porque você vai dizer: o meu Deus pode usar tudo que eu tenho para o reino dele. Essa casa pode ser financiada por tudo que eu tenho. Levante suas mãos aos céus e comece a declarar ao teu Pai qual vai ser a sua postura a partir de hoje. A do comitê ou a do menino? A do comitê eram as estrelas do mestre, mas foi com um menino que ninguém dava nada, que abriu a sua lancheirinha e falou: toma aqui tudo o que eu tenho. Um coração de menino pode ser transplantado para o seu coração agora. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Nos meus passos, o que você faria? Já pensou que você é os meus pés, braços e mãos na terra hoje? Já imaginou o que você seria capaz de realizar se aprender verdadeiramente de mim? Já pensou que você pode fazer obras maiores que eu? A Quaresma da Fé, 40 dias de jejum, oração, celebração e reflexão, é para que você aprenda profundamente quem eu sou e quem você é em mim. Chegou o tempo de você viver milagres.